As informações do Cruzeiro nesta terça-feira, o Cruzeiro de volta aos treinamentos, fim da rodada de número 29 da Série A do Campeonato Brasileiro, situação de Libertadores, eu acho que melhorou, hein? Em termos de G6, claro que G4 ainda teremos mais campeonato. Vamos falar sobre tudo isso, dia de reapresentação na Toca, é o duelo de domingo diante do Palmeiras, tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante, para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Nesta terça-feira, começando aí com os 3 jogos que completaram a rodada de número 29 da Série A do Campeonato Brasileiro. O Juventude derrotou o Red Bull Bragantino, 1-0, jogo em Caxias do Sul. O Vasco derrotou o Fluminense, 2-0 no Maracanã. E o Santos foi derrotado pelo Vitória, hein? Em plena Vila Belmiro, 1-0 para o Vitória, e isso esquentou a briga na parte de baixo da tabela da Série A. Teremos neste meio de semana um jogo, que era lá da 14ª rodada, Bahia e Internacional. Aí no final de semana, a rodada de número 30 da Série A do Campeonato Brasileiro. Para se ter uma ideia, com os resultados da rodada, o Cruzeiro hoje tem 15 pontos de vantagem para o 7º colocado, que é o Fluminense. Tem 41 pontos e o Cruzeiro com 56. Restam 9 rodadas aí para o Fluminense, até uma a mais, mas são 15 pontos de vantagem em relação ao 7º colocado, né? Em termos de G6 aí, o Cruzeiro com uma situação muito bem encaminhada. Claro que G4, aí tem que ver, né, se Palmeiras ou Flamengo, se um aí vai levar a Copa Libertadores, aí poderia virar G5, mas até então temos que acompanhar essa questão de G4 e a vitória sobre o Vasco sobre o Fluminense, segurando aí o Fluminense na 7ª colocação com 41 pontos. Palmeiras e Flamengo, 61, Cruzeiro 56, Mirassol fecha o G4 com 52 pontos ganhos. Palmeiras e Flamengo, um jogo a menos, Cruzeiro e Mirassol com 29 partidas. E aí temos na zona de rebaixamento, o Vitória foi a 31 pontos. Tem um jogo a mais do que Santos e Atlético Mineiro, e até Internacional e até Ceará. Mas temos aí, ó, nessa briga agora, acho que quem tá com 36 não tá com uma vida tão fácil assim, porque o Vitória foi aos 31 pontos, né? Então temos Red Bull Bragantino, 10º, 36, Corinthians, 11º, 36, Grêmio, 12º, 36, Ceará, 13º, 35, Internacional, 14º, 35, Atlético Mineiro, 15º, 33, Santos, 16º, 31, e o Vitória, o primeiro da zona de rebaixamento, com 31 pontos ganhos. E aí, meus amigos, a briga agora ficando pesada também na parte de baixo da tabela. A terça-feira é de reapresentação na Toca da Raposa 2, Cruzeiro volta às atividades e aí vamos aguardar a atualização do clube. O treinamento será à tarde e a atualização quanto a Cássio, se já volta a treinar com o grupo normalmente. Para domingo está liberado, mas fica a questão da concussão, né? Todo o protocolo. Acho que já volta a treinar normalmente nesta terça-feira com o grupo. E vamos aguardar a atualização sobre Luiz Sinisterra, o atacante que vem fazendo trabalhos aí específicos, fortalecimento muscular, para pegar confiança, para voltar a ser relacionado. A expectativa é de que ele seja liberado realmente para treinar com bola ao longo dessa semana e, com isso, podendo ser opção para o duelo de domingo diante da equipe do Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras tem compromisso neste meio de semana, na quinta-feira, estará em Quito, na altitude, enfrentando a LDU pela semifinal, jogo de ida da Copa Libertadores da América.
programação do Cruzeiro. Preparativos para esse grande jogo. Emerson Pansieri, um abraço. Boa tarde, Pansi. Boa tarde para você, Thiago. Um abraço, seu nome, seu bairro. Um abraço pro Alê, João, todo mundo que acompanha aqui o Rádio Esportes da Itatiaia. A terça-feira é de reapresentação à tarde na Toca da Raposa e o trabalho começando então com essa ênfase na partida contra o Palmeiras, jogo domingão, às 8h30 da noite, Arena do Palmeiras. Estaremos lá com a Itatiaia sempre lado a lado do Cruzeiro. E aí, Thiago, vamos observar algumas situações importantes, né? A volta do Cássio, vamos ver como é que vai ser aí também a utilização do Sinisterra. Será que ele vai ser liberado para participar das atividades? Está recuperando desse edema na coxa esquerda? São detalhes fundamentais aí na história que o Cruzeiro quer contar lá no fim de semana a atletas que vivem essa expectativa de viajarem. Ontem eu trouxe, né, o Matheus Henrique. Matheus Henrique, esse não vai viajar, segue uma rotina no departamento médico do Cruzeiro, mas é uma boa notícia, jogador já podendo fazer movimentos, coisa que na semana passada, por exemplo, ele não conseguia. E é esse plantão médico do Cruzeiro que chama a atenção. E a recuperação, por exemplo, do Cássio, jogador que teve aquela concussão no clássico contra o Atlético. Agora, Thiago, eu até destacava em manchete, assunto bom pra gente trazer aqui no Rádio Esportes, das laterais do Cruzeiro. Vou começar a falar dos laterais do Cruzeiro pela esquerda, que é o Kaique e também o Cauã Prates. O Cauã Prates, no fim de semana, teve representante do Borussia Dortmund observando o jogador. É um atleta que chama atenção, 17 anos apenas. O Cruzeiro utilizando esse atleta já no time principal. Esse ano foi titular em algumas partidas com a camisa celeste. Vai ganhando espaço, vai ganhando também minutagem no time de cima. E o Kaique, ele recentemente mudou de agência, né, que faz ali o gerenciamento da carreira dele. Agora ele tá com uma empresa que representa vários jogadores do futebol europeu. O Camavinga, o Palmer, o Ian Couto no Borussia Dortmund. É outro atleta que volta e meia o Cruzeiro recebe sondagem, recebe ali alguma coisa de fora. São laterais muito valorizados no mercado da bola hoje, Thiagão. O Cruzeiro tem boas possibilidades de mercado, aliás, já colhendo frutos muito rapidamente desse planejamento para vender jogadores, né? Era algo que se imaginava mais a longo prazo. Olha, Oliveira, e já tem possibilidades reais, como explicou o Pansieri, de na próxima janela fazer grandes vendas, né? Palmeiras e Flamengo se notabilizaram no mercado por vender jogador aí de 40, 50 milhões de euros. Cruzeiro vai caminhando para esse projeto financeiro de um retorno, imagino, mais cedo do que se esperava, hein, Ale? Muito mais cedo, né? Porque realmente foi uma reformulação em todos os setores, inclusive na base. A base foi talvez a que tenha sofrido mais, né? Porque você imagina, se o Profi em algum momento estava largado, você imagina a base, né? E quantos jogadores não foram embora nesse período, mas ainda bem para o clube e para o futebol brasileiro, né? Que conseguiu se restabelecer. Hoje é uma realidade dentro das categorias menores e principalmente, que é o mais importante, esse trabalho de transição, né? Das categorias menores para o profissional tem sido muito bem feito e você tem vários ativos aí que podem render, que estão retornando tecnicamente nesse momento para o clube, mas daqui a pouquinho financeiramente também, viu, Thiagão? Ô João Vitor Xavier, além dos ativos futuros, o técnico Leonardo Jardim vai ganhando ativos também para o presente, né? O Arroio deu assistência no último jogo, vai crescendo no time do Cruzeiro e já pleiteando também a vaga de titular. O Wanderson é homem de confiança do treinador. Quer dizer, Cruzeiro também já com boas opções para a atual temporada e o Arroio tá pedindo passagem, João. O Thiago é um bom jogador, é um jogador que certamente tem despertado a curiosidade do torcedor, mas eu acho que o Leonardo Jardim está conseguindo fazer um manejo de elenco muito bom e conseguiu montar uma estrutura de time muito forte. Talvez a oportunidade para o Arroio nesse momento seja até o jeito de ver o Cruzeiro para o ano que vem, de dar um gás, de dar um incentivo num time que foi brilhante no primeiro turno do Campeonato Brasileiro e que em alguns momentos parece estar perdendo gás para o segundo turno e para a reta final da temporada.
Então, talvez agora, utilizar jogadores, mexer com jogadores para o ano que vem, porque aí você não mexe só com o Arroio, você mexe também com os outros que estão disputando vaga e oportunidade por ele. Para a temporada do ano que vem, para o ano que vem, até porque o Cruzeiro, tirando a Copa do Brasil, que é fundamental, passou a ser agora o grande objetivo, o grande foco do Cruzeiro para a temporada. No Brasileiro, convenhamos que o Cruzeiro já está ali com a vida meio que resolvida. É difícil brigar pelo título, pela qualidade dos elencos de Palmeiras e Flamengo, mas também pela pontuação que essas equipes já abriram. Então, ali no Brasileiro, a meta está cumprida, a missão está cumprida, e era essa missão mesmo. Que bom que o Cruzeiro volta a uma Copa Libertadores, que bom que o Cruzeiro tem uma grande temporada, e eu acho injusto se cobrar do Cruzeiro mais do que isso para essa temporada. Está cumprido o papel e muito bem cumprido. O Cruzeiro merece todo o aplauso pela campanha que faz no Campeonato Brasileiro. E aí agora é pensar em como chegar muito forte na reta final do ano, em dezembro, para buscar um título fantástico, que seria a coroação de uma temporada do Cruzeiro, que seria o título da Copa do Brasil. Esse tem que ser o foco, esse tem que ser o desentendimento, esse tem que ser o entendimento, o empenho e a motivação do Cruzeiro para essa reta final do ano. Ganhar a Copa do Brasil, onde o Cruzeiro é o maior campeão, onde o Cruzeiro é o time mais vitorioso do Brasil, e seria um grande título para o Cruzeiro nesse momento de retomada da temporada. Então, tudo que o técnico do Cruzeiro, o Léo Jardim, puder fazer nessa reta final para chegar muito bem nos jogos decisivos da Copa do Brasil, tem que fazer. E talvez dentro disso, inclusive, entender como manejar o elenco e usar jogadores como o Arroio, viu, Thiago? Perfeito, João. Agora, diante desse planejamento de captação do Cruzeiro, uma joia brilhou na Copa do Mundo Sub-20. Estou falando do Villarreal, e aí se especulou, vai ser vendido, vai chegar pro Cruzeiro, vão pagar a multa dele. Nesse momento, qual é o cenário envolvendo esse diamante colombiano do Cruzeiro, hein, Pansieri? Esse jogador, Thiago, que fez um grande mundial, né? Inclusive 3 gols na Espanha. Ele tem chegada prevista para dezembro, né? Para desembarcar aqui em Belo Horizonte em dezembro. Mas, de acordo aí com as conversas, alguma coisa ou outra que pode acontecer, ele pode até ter essa chegada antecipada, né? Talvez aí para novembro, lógico, né, gente? Não é para jogar, nada disso, janela tá fechada. Mas eu digo para adaptação, para entender o trabalho do Cruzeiro, para entender a filosofia do técnico Leonardo Jardim, dentro dessa linha de trabalho e de conduta que ele vem adotando. Quem sabe o Cruzeiro consegue aí uma chegada antecipada do Villarreal, que foi o grande nome também da seleção colombiana na disputa do Mundial Sub-20, já que o assunto é a garotada, Thiago. Tem mais um aí chegando. Muito bom de bola, né? Vejamos se vai se firmar com a camisa do Cruzeiro, mas se tornou-se uma grande promessa.